Diga. A minha pergunta é sobre a questão do Estado nos diferentes modos de produção durante a evolução humana. A gente, aqui, como a gente faz parte do direito, a gente tem uma influência pós-Cannes no nosso pensamento e eu estou tendo uma certa dificuldade de compatibilizar algumas coisas. Eu queria essa ajuda. Porque, assim, a ideia do pós-Cannes, se eu entendi direito, é que tanto o direito como o Estado são formas, uma é a forma jurídica e outra é a forma política, derivadas da mercadoria e que juntos garantem e permitem a reprodução do capital nas sociedades capitalistas burguesas. E daí a tese dele, em relação ao direito e ao Estado, é que um não existe sem o outro, ambos é uma derivação de segunda mão da mercadoria, mas ambos também um derivado do outro. Não tem Estado sem direito, nem direito sem Estado. E ele separa, quando ele está explicando o Estado, uma concepção de Estado teológica e uma concepção de Estado jurídica, que seria, de fato, a concepção de Estado do Estado burguês mesmo, que seria o Estado do pós-Cannes. E daí ele vai falar o seguinte, eu até abri aqui para falar com você. Então, os direitos, quando ele está falando sobre os poderes do tipo feudal, patriarcal, pré-capitalistas, e daí ele vai falar que, na realidade, esses poderes pré-capitalistas se tratam de uma forma jurídica embrionária que ainda não desenvolveu a si mesmo, não desenvolveu em si mesmas determinações opostas e correlativas de direito privado e direito público. Tem algumas características do que depois será o direito burguês, mas não chega à sua amplitude máxima. E o Estado moderno, no sentido burguês da palavra, surge apenas no momento em que a organização do poder de grupo ou de classe abrange relações mercantis suficientemente extensas. E um pouco mais para frente, ele vai falar que no caso do Estado pré-moderno, que não seria Estado, estaríamos de frente à concepção do poder de Estado, que ele coloca entre aspas, seria um fetichismo da mais pura espécie. Aí abro aspas dele. É por isso que nas representações e conceitos correspondentes não conseguiríamos observar outra coisa senão os desdobramentos ideológicos da realidade, a realidade de dominação imediata e clara da classe dominante pré-capitalista. Ou seja, dessas mesmas relações efetivas de domínio e de submissão. A concepção jurídica em contrapartida, uma concepção unilateral cujas abstrações nada exprimem além de um dos aspectos do sujeito realmente existente, ou seja, da sociedade de produção mercantil. A partir dessa separação que o Pós-Cannes fala, eu tendo a separar o Estado burguês como um fenômeno, um corte mesmo, entre o que é o Estado burguês e o que é as organizações pré-capitalistas. E daí eu tento não concordar com essa ideia de que existe um Estado que vai ser uma constante histórica contínua, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando no que você falou ontem sobre a concepção de categoria abstrata e categoria concreta do Marx. Como a categoria abstrata seria a sem mediações, a concreta com mediações. E se isso não seria aplicável para pensar essa questão. Porque, de fato, existem algumas continuidades entre as organizações pré-capitalistas e a organização capitalista. Mas o que você colocou como as características do Estado, exército, direito e a burocracia, não são existentes em todas as organizações pré-capitalistas. O direito, da forma como o Pós-Cannes coloca, só existe pós-capitalismo. E daí, enfim, eu fiquei pensando nisso e queria saber. Veja, eu não conheço nada do Pós-Cannes, tá certo? Então, minha ignorância é absolutamente completa, tá certo? O que eu conheço do Pós-Cannes é o que você acabou de dizer. Tô brincando um pouquinho mais, mas é isso, tá certo? Eu tive algumas discussões com o Márcio Naves, tá certo? Um amigo que você conhece o Márcio Naves, né? Um amigo, é um cara fantástico, tá certo? Mas, então, eu não sou completamente incompetente para te ajudar nisso. O que eu posso dizer é o seguinte,
tanto quanto eu entendo no Marx e certamente no Lukács, ambos reconhecem que tem uma diferença fundamental entre o Estado burguês e os Estados pré-existentes. Mas eles vão dizer que tem Estado na sociedade feudal, tem Estado romano, você tem Estado em Atenas. Ainda que você tenha configurações diferentes, nos três você vai ter direitos, vai ter burocracia, vai ter o exército. Agora, se você quiser, eu posso falar um pouco do que o Marx e o Lukács, que eu acho que o Lukács diz, com certeza, e o Marx eu tenho mais segurança, não tanta segurança, mas bastante, para dizer que vê de diferença entre o Estado burguês e os outros Estados. Mas eles tratam como Estado. Você tem um processo na sociedade de classe, né? Quando surge a sociedade de classe, surge a propriedade privada, a exploração do homem pelo homem, o Estado e o casamento monogâmico, que eu vou falar agora, a família monogâmica, tá certo? Então veja, o programa, digamos, comunista, né, estratégico comunista do Marx é a superação da propriedade privada, do Estado, da exploração do homem para o homem e da família monogâmica. Tá certo? Isso faz parte do programa básico, tá certo? Então, me parece, nesse sentido, que eu diria que para o Marx e para o Lukács você tem formas pré-burguesas do Estado, mas que são Estado. Mas que há uma diferença muito grande entre o Estado burguês e os Estados anteriores, porque no Estado burguês você tem aquilo que o Marx, na questão judaica, vai chamar da emancipação política. Você tem, o Estado deixa de ordenar a atividade política e a extração do trabalho excedente se faz pelo mercado, pela mais-valia, e não mais pela mano militar, não mais pela extração política. Tá certo? Mas eles vão chamar de Estado. Tá certo? Agora, eu não sou capaz de discutir a questão do Pachucanes por pura ignorância. E quando eu digo por ignorância, é uma falha minha. Claro que eu tinha que conhecer um autor como esse, tá certo? Mas não deu tempo na vida. Tá certo? Diga. A minha, mas só para complementar a pergunta dele, e é mais uma questão terminológica, mas acho que tem uma importância. Seria possível falar, então, que coerção e consenso estão articulados ontologicamente, sendo a coerção o momento predominante na medida em que ela coloca os limites da violência? Não, é o contrário. Não, sendo a coerção é o momento predominante na medida que ela bota os limites dentro dos quais pode se desenvolver o consenso. Ah, a coerção, claro, isso mesmo, tá. A violência é o momento predominante, claro, sem dúvida alguma. Claro. E agora, isso tudo só faz sentido, essa frase, se você entender como parte do processo de luta de classe, porque tem outros elementos, outros fatores que vão intervir, mas claro que sim, eu entendo que sim. Vou lá? Então veja, que onde a gente terminou de manhã, eu estava dizendo para vocês que quando a gente passa para esta forma de sociedade, a sociedade de classe, a gente vai ter não só um processo de diferenciação fundamental no interior da exteriorização entre os indivíduos da classe dominante e da classe dominada, mas a gente também vai ter uma diferenciação importante na exteriorização entre os indivíduos masculinos e femininos, entre os homens e as mulheres. E isto tem como mediação mais imediata, tem como mediação mais imediata o surgimento da família monogâmica. Veja, o que vai ser a família monogâmica? Se você pegar na sociedade primitiva, veja, você criar uma criança, né, ela começa a ser mais produtiva aos 7, 8 anos de idade. Você criar uma criança significa que durante 7, 8 anos de idade, 7, 8 anos, você tem que produzir uma quantidade de comida suficiente para reproduzir os adultos e manter as crianças vivas, manter as crianças crescendo. E o resultado disso é que você tem um esforço coletivo muito grande. Então, veja, você não pode fazer a existência de uma criança depender da vida do pai e da mãe. Você tem que ter um processo em que as crianças vão ser, claro, você tem a mãe, você tem o pai de uma forma mais difusa, porque você tem uma liberdade sexual muito grande, né? Só tem um incesto. Então, estabelecer a relação de parentesco pela linha materna é fundamental para você estabelecer os limites do incesto, mas tirando isto, tá certo? A liberdade sexual é completa. Então, você tem certeza de quem é a mãe, tem uma gama de possibilidades do pai, tá certo? Mas esta sociedade que articula o parentesco pela linha materna não significa o domínio da mulher sobre o homem. Você não tem nesse momento, você tem nesse momento uma relação de cooperação absolutamente imprescindível, senão a tribo não vai sobreviver, e nesta relação de cooperação você não tem nenhuma relação de dominação possível, tá certo? Então, neste momento você tem uma sociedade em que a produção da comida, a criação das crianças, isso é feito coletivamente. E o fato de ser feito coletivamente significa que você não tem muitas tarefas específicas. Claro, a mulher vai amamentar, ela vai ter o filho, tá certo? Mas tem vários relatos, e o texto da Leonor
a Leacock, que eu falei para vocês de manhã, que eu vou depois passar a bibliografia de tudo que eu estou citando para o Maurício, ele distribui para vocês, mas esse texto ela conta, por exemplo, que ela uma vez foi fazer uma pesquisa numa tribo, etc., e estava uma criança mais ou menos doente, choramingosa e tal, né? A criança tinha 3, 4 anos de idade, uma criança grandinha já, tá certo? O pai ficou com a criança o dia inteiro no colo, a criança em cima dele, andava 3 passos para lá, voltava, 2 passos para lá, voltava, né? E a mãe saiu para curtir um couro, percebe? E daí no dia seguinte foi a mãe que ficou com a criança, ou na semana seguinte foi a mãe que ficou com a criança e o outro saiu para fazer uma tarefa que a mulher ou o homem poderiam ter feito. Então você passa a ter uma divisão de tarefas, que é uma divisão de tarefas que não implica na subordinação de um indivíduo a outro e que implica num elevado respeito da autonomia de como cada um vai cumprir essa tarefa. Então é uma forma de funcionamento na sociedade muito curiosa. Outra coisa curiosa, por exemplo, é que as crianças não apanhavam, né? Você, vê o cara está trabalhando, a criança começa a atrapalhar, o cara brinca um pouco com a criança, distrai a criança, que ele vai embora, ele continua trabalhando, tá certo? As crianças não apanham, não tem violência, né? Tem um relato muito engraçado que a Leacock conta, mas existem outros relatos também, que tem cartas dos jesuítas que falam é impossível tornar essas crianças cristãs, porque os pais não deixam a gente bater nelas. Percebe? Não é, como é que você vai tornar cristão, não, uma alma contaminada pelo demônio que você não pode bater, né? Então era um padrão de vida muito miserável do ponto de vista material, mas que não tinha uma série de elementos alienados que vão comparecer nesse momento aqui, a partir desse momento. Veja, quando se estabelece a propriedade privada, quando se estabelece a sociedade de classes, você passa a ter uma relação de dominação entre os indivíduos da classe dominante e da classe dominada, mas você passa a ter também uma relação de concorrência eterna, completa, absolutamente permanente entre os indivíduos da classe dominante. Né? Todos eles querem explorar os trabalhadores, mas entre eles estão concorrendo o tempo inteiro um para tomar a propriedade privada do outro. E nesta relação de concorrência, que vai se tornando universal, lembra lá na frente o Hobbes, né? O homem-lobo do homem, lembra lá, né? Isso que vai se transformando na essência humana, depois eu vou falar mais sobre a essência, bonito, pessoal, vai ver? Isso que vai se transformando lá na essência humana, na medida em que ela vai se desenvolvendo, torna impossível a existência dessa família coletiva que existia antes. E o resultado disso, veja, é que um cara que é propriedade privada, ele não vai gastar o dinheiro dele, o recurso dele, para criar o filho do seu concorrente, que na geração seguinte vai ser concorrente do seu filho. Então, a partir daí, cada um vai criar a sua família para ter o seu herdeiro, tá certo? E ele está convencido que ele é rico porque ele tem qualidades que os outros não têm, né? Todos acham isso, tá certo? Que os outros não têm e que, portanto, ele vai passar para o filho dele essas qualidades, tá certo? E a partir daí, veja, não tem outra relação possível a não ser a relação de que cada proprietário privado vai criar uma família para ter os seus herdeiros. Já não é mais possível ter uma vida coletiva familiar. Tranquilo? Olha agora que legal. Na sociedade primitiva, a vida da mulher era mais importante que a vida do homem, porque a taxa de fertilidade de uma tribo, de um bando, era determinada pela quantidade de mulheres que você tinha, não pela quantidade de homens. Se você tem, veja, você não pode ter uma quantidade de mulheres excedentes, porque você não pode criar além de um determinado número de bebês de cada vez, tá certo? Então você tem que ter um número mais ou menos estável de mulheres em idade de ter filho, você tem que ter uma quantidade mais ou menos limitada de filhos que você pode, crianças que você pode criar ao mesmo tempo, mas a quantidade de homens pode variar um pouco mais, um pouco menos. E o resultado disso, veja, é que a vida da mulher era muito mais importante que a vida do homem. Então, todas as tarefas que implicavam algum risco, quem ia fazer era o homem, não a mulher. Porque, de fato, a vida da mulher era mais importante para a sobrevivência do grupo. Isso é muito engraçado. Isso que eu vou dizer agora para vocês é muito curioso. Teve, alguns anos atrás, eu me lembro, bastante, 30 anos atrás, 25 anos atrás, se descobriu na África as pegadas de um grupo de australopitecos que estavam passando por um vale, tá certo? Passando pela margem de um rio, deixaram os pés deles na argila, teve uma erupção vulcânica, algo assim, que cobriu com cinza aquilo. Depois, sabe lá, veio a erosão e apareceram as pegadas. Então foi a primeira vez que você teve como ver primeiro qual era o tamanho do bando, tá certo? Qual era o peso dos indivíduos, qual era o tamanho dos indivíduos, qual era o tamanho do passo, como é que eles pisavam, tá certo? E era muito engraçado, dava para contar a história, né? Os cientistas contaram a história. Eles vinham andando, tá certo? Aí eles pararam, viraram para um lado, depois viraram e continuaram andando. E você tem tudo isso em pegadas. E que deu para determinar é que eles andavam da mesma forma que o orangotango, o chimpanzé, o gorila anda na mata. O macho mais forte, mais poderoso vai na frente.
o segundo mais poderoso vai atrás, porque o lugar mais perigoso é na frente, o segundo lugar mais perigoso é atrás. Os outros machos fazem um círculo e as mulheres e as crianças vão no meio. Tá certo? Os australopitecos andavam exatamente assim, o bando andava exatamente assim, tá certo? E isso vai ser uma característica que vai sobreviver nas tribos pré-históricas, é um absurdo, nas tribos do modo de produção primitivo, que vão sobreviver ao século 17, 18 e 19, 19 e 20, você passa a ter relatos sobre isso, tá certo? Então, em todas estas sociedades, você tem que as tarefas mais perigosas vão ser feitas pelos homens, porque os homens eram os menos importantes, sobrevivência do ser humano masculino era o menos importante. Olha agora que legal. Quando você começa a ter estabelecimento da propriedade privada, lembra que isso é feito através da violência, através da guerra? Então quem vai fazer isso eram os indivíduos que faziam a caça dos animais de grande porte, que eram os homens. E a partir daí, veja, o escravo, que vem a ser a fonte de toda a riqueza social, de toda a propriedade privada, entra na vida social pela mão do homem. Então, o escravo entra na sociedade como um atributo masculino. E o homem se transforma, portanto, em um poder econômico dominante, porque é através dele que vem o escravo. É ele que tem a propriedade do escravo. Veja, este estabelecimento do poder econômico masculino não foi tranquilo. Tá certo? Você tem processos de transição muito complicados. Eu não sei se vocês se lembram, por exemplo, que o papel da mulher em Esparta é absolutamente mais significativo e importante do que você tinha em Atenas, por exemplo. Em Atenas a mulher não saía do gineceu, né? O único cômodo da casa que não tinha nenhuma janela para fora da casa. E ela só comparecia na sala de estar quando tinha visita, quando a visita era muito íntima. Isso era a mulher em Atenas, né? A mulher em Atenas, Aristóteles, Platão, tá certo? A mulher em Atenas, ela é da classe dominante, ela é um ser humano de racionalidade inferior, tal como a criança. Então a mulher, você deixa no gineceu, você tem que utilizar a violência contra ela, tá certo? Contra a criança, porque é de racionalidade inferior, infelizmente, tá certo? Corresponde à essência do ser feminino. Em Atenas, a mulher tinha uma participação muito mais rica na sociedade, muito mais ativa, muito mais intensa, porque nesse sentido, Esparta é muito menos desenvolvida do que Atenas. Atenas é uma sociedade de classe mais desenvolvida do que a sociedade espartana. A sociedade espartana mantém ainda vários elementos desta sociedade que lá existia anterior à sociedade de classes. Por exemplo, a propriedade dos escravos em Esparta não era propriedade privada de um indivíduo, era propriedade privada do conjunto da classe dominante, tá certo? Em Roma, como os generais, né, os homens fazem as guerras, o império é muito grande e os homens vão ficar muito distantes, muitos anos da casa, a mulher vai ter a esposa, né, ou seja, a mulher da classe dominante vai ter um papel econômico muito importante para administrar os negócios da casa, etc, etc. Né? Mas com todas essas variações, exceções, você tem história reais, né, de grupos de mulheres que formaram sociedades só de mulheres, expulsaram os homens, né, aí elas faziam guerra com os homens para ter filho, né? Para transar, ter filho, e matavam os homens em seguida, tá certo? E que, bom, claro, foram sociedades que foram desaparecendo. O que vai terminar predominando vai ser esta sociedade de classes, que vai ter a família monogâmica, que vai ser o marido, que é o proprietário privado, né? Vai ter a mulher e os filhos. E junto com isso, ao mesmo tempo, surge a prostituição. Então veja, você passa a ter na família monogâmica, você passa a ter o homem, que é o proprietário privado. Este homem, tá certo? Ele casa, ele tem a esposa, e a conexão da esposa com a totalidade social é a conexão que ela tem com o marido, com a propriedade privada do marido. E a função social da esposa é muito parecida com a função social deste escravo. Ela vai preparar a casa, a comida, vai criar o filho, vai lavar a roupa, vai arrumar a casa, etc, etc. E essa é a única função social que ela tem. Então, veja, 30 anos depois de ser esposa, o processo de exteriorização dela se rebaixa ao nível das tarefas que ela vai objetivar cotidianamente. Então, com o andamento do tempo, tá certo? A ela, tal como a este trabalhador, é negada a possibilidade de ter acesso à totalidade da sociedade, ao padrão mais elevado de humanidade que a sociedade tem. E a partir daí você começa a estabelecer uma diferenciação entre o masculino e o feminino, que vai incorporando esses elementos de dominação, esses elementos de dominação. Aquilo que ao longo de milhares de anos, não preciso argumentar com vocês que esse patriarcalismo ainda existe entre nós, tá certo?
Aquilo que ao longo de milhares de anos vai se consolidando, né, sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser masculino, o que é ser feminino, o modo de amar, o jeito de manifestar o amor, né, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, o jeito de falar, e tudo isso, tá certo? Vai sendo moldado por esta relação, que é uma relação claramente de dominação que vem desta estrutura que vai ser a sociedade de classes, que brota dessa estrutura que é a sociedade de classes. No geral, tranquilo, eu vou falar mais sobre isso, mas no geral, tranquilo isso. Veja, tranquilo mesmo? Diga. Dá para dizer que a dominação da mulher pelo homem, ela se origina por conta da propriedade privada? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E o desenvolvimento da propriedade privada é um momento predominante no desenvolvimento dessa dominação. E vou tentar mostrar para vocês isso agora. Diga, se tem perguntas. Eu já estou conhecendo vocês que dá para saber. Oba, diga. Sim, claro, a sua carinha de interrogação é enorme. Diga. Não, é que... Não, termina de falar primeiro, daí eu final. Ou se eu começo a falar, eu não paro mais, eu volto, tá certo? Não deixa passar, não. Tá bom. Veja, o que vai acontecer? Na medida em que a humanidade vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo a sensibilidade humana. Tranquilo isso? Não preciso demonstrar para vocês como isso acontece. E na medida que vai desenvolvendo a sensibilidade humana, a gente vai ter um determinado momento da história que surge isto que a gente chama de amor. Isto que o Engels vai chamar do amor sexual individual, esse amor Romeu e Julieta, ele não existiu sempre ao longo da história da humanidade. Veja, como é que a gente pode entender, como é que a gente pode conhecer o processo de desenvolvimento afetivo dos indivíduos, o processo de desenvolvimento da sensibilidade dos indivíduos? Recentemente, digamos, do século XIX para cá, do século XVIII para cá, é um pouco mais fácil, porque você passa a ter relatos pessoais, você tem diário, você tem esse elemento. Mas antes disso, a única fonte de informação que a gente tem são as obras de arte. Você não tem outra produção humana na qual se objetive o patamar de sensibilidade que está sendo realizado a cada momento histórico, que está sendo desenvolvido a cada momento histórico. Se a gente pegar as grandes obras de arte, isso é super legal. Se a gente pegar as obras de arte, a gente vai ver que esta relação deste amor que catalisa de tal momento a existência dos indivíduos, que é impossível a existência continuar sem a realização deste amor, isto que faz com que essa relação entre duas pessoas seja algo absolutamente fundamental e decisivo para a existência, isso é expresso numa obra de arte pela primeira vez dessa forma, Romeu e Julieta com Shakespeare, comecinho do século XVII. Mas isso comparece de uma forma germinal, de uma forma, digamos, que ainda nem recebe o nome do amor, tá certo? Comparece numa troca de cartas que se arrasta durante uma existência toda, que é a história de Abelardo e Heloísa, vocês conhecem? Que é uma coisa de arrepiar, tá certo? Qualquer um. A editora da USP, a USP, editou o melhor comentário e a melhor edição das cartas de Heloísa e Abelardo, feita por um jesuíta. Imagina, um jesuíta francês, morreu há pouco tempo atrás, final do século passado, chama Etienne Gilson. E ele publicou um livro lindo que chama Heloísa e Abelardo, tá certo? É lindo, lindo, lindo. E ele vai comentando as cartas, ele faz uma belíssima, ele é jesuíta, tá certo? Faz uma belíssima tradução das cartas, uma baita investigação para tentar chegar perto do original das cartas e tal. E é um elogio ao amor, o livro, é uma coisa que vocês deveriam ler, tá certo? É impossível a gente continuar a amar. Vamos dizer assim, depois que lê o livro, você certamente ama com uma qualidade superior, tá certo? É impossível não ser assim. O livro é muito bonito. Qual que é a história de Abelardo e Heloísa? Veja, Abelardo, ele é o grande teólogo da geração imediatamente anterior a Tomás de Aquino. E tanto Tomás de Aquino quanto Abelardo, tá certo? Vão fazer o principal da produção deles em Paris, que nesse momento é o centro intelectual da cristandade europeia. Porque você lembra que tem aquela parte da Europa que você tem os mouros, que eram os infiéis, não pertenciam à cristandade. Mas esse núcleo da cristandade que pegava, a Irlanda era mais complicada, mas que pegava a Inglaterra, tá certo? Que hoje vai ser a França, grande parte da Alemanha, né? A Itália, etc. Essa parte, tá certo? Paris era o grande centro. E nesse momento histórico, um pouquinho antes disso,
A burguesia nascente, vocês lembram que se chama renascimento comercial e urbano? A partir do século XII, século XIII, lembra, começa a desenvolver o comércio, as cidades começam a se desenvolver na Europa, antes das grandes navegações. Neste contexto, veja, Paris vai se transformando num centro comercial relativamente importante e a burguesia em Paris começa a enfrentar um problema, a burguesia do norte da Itália também, começa a enfrentar um problema que é decisivo. A burguesia quer cobrar juro e quer vender as coisas com lucro, coisa que os senhores feudais e a igreja não querem permitir de jeito nenhum. Então a burguesia precisa criar, vou brincar com vocês, porque não era isso, né? Mas um corpo de intelectuais orgânicos, que vai pensar o mundo do ponto de vista dela. E para fazer isto, ela cria a universidade. A primeira universidade é Bolonha, a segunda universidade é a Universidade de Paris. E a função da universidade é assim, ó, dentro da universidade você tem a liberdade de cátedra. Você fala o que você quiser e nem a Inquisição pode te perseguir. Se você colocar o pé para fora da universidade é uma outra questão, mas dentro da universidade, tá certo? Então, nesta universidade criada pela burguesia em Paris, tá certo? Tem Abelardo, e é um momento em que o augustinianismo, lembra a primeira fase da ideologia feudal, que vem de Santo Agostinho, que é herdeiro direto da decadência do Império Romano, o agostinianismo, um dia eu conto essa história para vocês, tá certo? Que é bonito. O agostinianismo vai entrando numa crise fenomenal, você começa a ter surgimento de heresias por todo lado, o poder de convencimento da ideologia feudal vai perdendo força, tá certo? E o resultado disso é que tem que ter uma reforma da ideologia feudal, da concepção de mundo feudal, que vai ser realizada por Tomás de Aquino. Mas na geração anterior, Abelardo prepara muito do caminho para Tomás de Aquino. Abelardo, aos 20 e poucos anos de idade, era um geninho, tá certo? Era um teólogo, ele não era padre, não pertencia à igreja, mas ele era um teólogo, e ele era de uma ousadia, ele não tinha dúvida em enfrentar todas as questões mais espinhosas que envolviam a teologia, envolvia a ciência, né? a ética, a moral daquele momento. Ele é um cara, do ponto de vista intelectual, um cara inteligentíssimo, claro, mas do ponto de vista intelectual, ousado, né? Corajoso, uma coisa. E as aulas que ele dava, não chamava aula, né? Mas enfim, as conferências que ele dava na Sorbonne, porque naquele momento a universidade não tinha currículo, não era um curso, né? E os cursos iam sendo dados, passava um cara que estudou na Espanha, tá certo? A circulação do sangue no corpo humano, o cara ia lá e dava um curso sobre circulação do sangue. Passava um cara que estudou, sabe lá eu, na Inglaterra, a doutrina do Duns Scotus sobre, sabe lá eu, a navalha de Occam. Então ele vinha lá e, tá certo? Então, e aí, quando o cara se sentia preparado, ele apresentava uma tese, que era tese de doutorado, não tinha mestrado, e aí, se ele fosse aprovado, ele era doutor. E aí ele podia dar aula na universidade, enfim, ele tinha o grau de doutor, tá certo? Então a universidade era uma coisa muito frouxa. E o Abelardo ia lá com muita frequência, 2 vezes por semana, às vezes, uma vez cada 15 dias. Tá certo? E as aulas do Abelardo eram uma coisa, era um acontecimento social. Tipo, tem uma gravurazinha, né? A universidade não era mais do que um galpão de madeira, tem gente pendurada no teto, tá certo? É uma loucura. E a gente lá para escutar Abelardo. E ali você tem uma liberdade completa, né? Não é assim como é hoje. Vocês falam, posso perguntar, entendeu? Você prefere no final, no começo. Ali todo mundo intervia, debatia, né? Falava, você está completamente enganado, isso é besteira, não é nada disso, e argumentava, viu, cara? Né? Era um processo muito rico de debate, né? E tinha alguns rituais, tá certo? Mas eram coisas muito frouxas, né? Muito light. Não tinha nada ainda dessa burocratização que virou a vida acadêmica após a Revolução Francesa. E a coisa vai ficar muito interessante, porque Abelardo, tá certo? E um belo dia pinta a Heloísa numa aula do Abelardo, e a Heloísa já é uma mulher completamente atípica. Ela tem uma família, o pai dela é comerciante, o pai dela conheceu os árabes, tá certo? E ele dá uma criação para ela completamente fora do horizonte. Então ela conhece grego clássico, conhece latim, conhece a literatura toda que Abelardo conhece teologia, tá certo? Além de ser uma mulher também inteligentíssima, viva, né? Ousada, infernalmente curiosa e corajosa. E ela vai lá, os olhares se cruzam, pinta uma relação intensa afetiva entre eles, e eles começam a transar em Paris, tá certo? A família dela fica sabendo, e o pai e o irmão invadem o quarto do Abelardo uma noite e castram Abelardo. Literalmente cortam o saco dele, tá certo? Porque isso significa que ele não vai ter mais filho,
se ele sobreviver, e o mais provável é que ele vai ter uma morte horrível, porque aquilo vai infeccionar, vai dar uma septicemia e o cara vai morrer, tá certo? Então ele passa meses que ele não tem outra coisa a fazer, senão ficar deitado na cama, colocando aqueles emplastros medievais, rezando para Deus o salvar, tá certo? E ele ficou meditando esses meses inteiros, o que está acontecendo na existência dele, para Deus lhe dar esse destino, porque, puxa vida, podia pelo menos ter matado o cara mais rápido, tá certo? E neste processo ele se convence que na verdade isso tudo aconteceu porque, embora ele fosse um teólogo, portanto ele não era obrigado a não ter nenhuma relação sexual, né? Apesar disso ele não era obrigado ao celibato, mas se esperava que um teólogo cuidasse das questões celestes, não das questões terrenas. Lembra? Era ainda um ambiente agustiniano. Lembra o que Agostinho dizia? Que o corpo humano certamente é uma coisa ruim, que nasce entre fezes e urina. Isso, né? A alma humana se salva, o corpo é a prisão da alma, é onde o demo pega a gente. Isso é Santo Agostinho, né? Então, ele se convence disso e aí ele decide, tá certo, que nada mais com Heloísa e que ele ia entrar para o convento, ele entra para uma abadia, se torna um abade. Veja, a Heloísa não tem outra forma de manter uma relação com ele, não tem outra maneira, a não ser a maneira que ela escolhe. Ela se converte a um convento, ela vira freira e estabelece e pede, enfim, tá certo? Que Abelardo seja o confessor dela. E começam as cartas. As cartas são uma coisa maravilhosa. Eles não falam em amor, não falam em paixão, não falam, tá certo? As cartas são discutindo as grandes crises da cristandade, os problemas da cristandade, como a humanidade está se perdendo, como vai se dar a salvação, como que se dá, né, como que os indivíduos podem se aproximar da riqueza e da pureza divina, né? As cartas tratam disso. Mas as cartas tratando disso, tá certo? É uma relação afetiva tão intensa, é uma relação amorosa tão rica. As cartas são lindas, porque eles discutindo, comentando, né? Olha, hoje o céu tá bonito, né? É uma declaração de amor, é uma coisa linda, tá certo? As cartas são portadoras de uma relação afetiva, uma coisa incrivelmente bonita. E isso vai se arrastando durante algumas décadas, muitos anos, 12, 15 anos. E aí, os dois já estão mais velhos e o bispo de Paris vende a terra em que fica o convento de Heloísa, em Argenteuil, hoje é um bairro de Paris, naquela época é uma vilinha próxima a Paris. Vende a terra onde está o convento para um burguês. E aí o burguês vai lá e expulsa as freiras do convento. Elas não têm do que viver, elas começam a andar nas estradas, pedindo comida, tá certo? Pedindo abrigo, pedindo esmola, que elas não têm do que viver. Quando vai chegando o inverno, as mais velhas começam a morrer, a situação começa a ficar calamitosa, tá certo? E neste processo, alguns anos antes, o Abelardo, cabeça dura como poucos, tá certo? E convencido dos seus princípios como pouco, rompe com a sua abadia por causa de uma questão teológica, que eu não me lembro exatamente qual que era, a tia Gilson conta, mas uma questão teológica que nem era uma questão tipo, sabe lá existe a Santíssima Trindade ou não, nem era uma questão dessa ordem, tá certo? Mas ele está convencido que se a cristandade não passar por uma profunda reforma, a cristandade vai naufragar frente ao demônio e a decadência da sociedade daquele momento significa isso, a perda de prestígio da igreja significa isso, tá certo? E ele decide sair então da sua abadia e fazer uma ordem religiosa própria. E fazer uma ordem religiosa própria significa que você sai da abadia com a roupa do corpo, você vai pegar um pedaço de terra que não está ocupado por ninguém, vai começar a plantar, vai começar a fazer a missa de domingo, vai começar a fazer o batismo das crianças, a primeira comunhão, vai começar a dar aula de catecismo, aí você consegue um ou dois fiéis que vêm morar com você, que vai melhorando a terra. É isso, tá certo? É o processo de trabalho intenso, trabalho manual intenso de produzir o que você tem que comer. E ele consegue formar um conventozinho que tem lá um refeitório, tem um dormitório, né? Tem uns 25, 30 pessoas com ele. E a Heloísa não tem onde ir, a não ser ir para o convento de Abelardo, tá certo? E ela manda uma carta para o Abelardo, e o Abelardo diga, claro, irmã, venha, tá certo? E isso é a primeira vez que eles se encontram, sabe lá, 18 anos depois, tá certo?